Olá, meus amigos, aqui o Nélio Tombini, psiquiatra, psicoterapeuta, né? Estou aqui novamente batendo um papo com vocês, fazendo algumas reflexões, e o papo de hoje é o seguinte, né? Por que, para alguns, o coronavírus é uma bobagem? Olha que interessante, né? Espero que vocês, assim, né, tenham um pouco de paciência e atenção comigo e que fiquem, pelo menos, assistindo o vídeo aí 1 minuto, né? Que não disparem em seguida, né? Mas essa é uma colocação interessante, porque existem campanhas, né, motivação, a mídia direto, as autoridades, fique em casa, use máscara, álcool gel, se proteja, não se encontre, aglomeração. E para muitas pessoas isso não tem o menor sentido. Mas por que isso acontece? Alguns dizem, o cara é um burro, é um idiota, é um ignorante. Não, não tem nada a ver com inteligência, ignorância, nada a ver com razão, racionalidade. Isso é um mecanismo inconsciente que lá o velho Freud, daqui de novo Freud na vida de vocês, né, os mais jovens, não sei se lembram do Freud, que foi o cara, né, que abriu um espaço na vida das pessoas para saber que todos nós temos lá dentro do nosso imaginário um negócio chamado inconsciente e que comanda nossas vidas. Então, o Freud, né, cunhou um termo, mecanismos de defesa, né, que são maneiras que o inconsciente usa de alguns artifícios para se proteger diante dos sofrimentos, das demandas, das exigências da vida. E esse mecanismo, esse danado desse mecanismo aí, chamado negação, está na cabeça dessas pessoas com muita intensidade. O que é a negação? A pessoa, né, nega situações que vão colocar ela em risco, que colocam em risco a vida de outras pessoas, como se para ela isso não tivesse o menor sentido, ela estivesse acima disso. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Uma pessoa que tem pressão alta e não se trata, aí na frente pode ter um derrame, um infarto e morrer. Uma pessoa que tem diabetes e não se trata, lá na frente poderá ficar cega, perder parte dos dedos dos pés, ter um problema renal grave e também morrer do coração. 2 exemplos claros de negação. Pessoas que não fazem prevenção, né, em relação a alguns cânceres que são preveníveis, câncer de próstata, câncer de seio, câncer de intestino grosso, morrem também depois, porque não fizeram prevenção. Porque as pessoas acham que está bem, com elas não vai acontecer nada. Esse chama-se o mecanismo de negação. Claro que nós precisamos ter uma certa... Esse mecanismo de negação, ele é elástico, né? Quando ele é excessivo, acontece isso. As pessoas acham que não vai acontecer nada com elas, né? Mas é importante que também, né, nós precisamos, às vezes, negar um pouco, senão a gente também não sairia na rua, principalmente no Brasil, que podemos ser assaltados. A gente também nega um pouco, esquece isso e sai para a rua, né? Eventualmente, somos assaltados. Então, esse mecanismo, ele é fundamental, né, na cabeça de algumas pessoas, no sentido de que as pessoas não dão a menor importância e para elas não tem risco de coronavírus. Outro exemplo que é importantíssimo, as pessoas que bebem, né? As pessoas que bebem e dirigem. Olha que negação grave. Porque se a pessoa bebesse, dirigisse e batesse o carro e morresse, bom, né? É uma decisão dela, afinal das contas, ela também pode se matar. Agora, o problema é quando ela pega o carro, sai e mata outras pessoas. Então, olha que crueldade, né? Que coisa séria e como o ser humano é carregado, né, de funcionamentos, às vezes, dito patológicos, né? Evidentemente, para isso que eu estou falando, não tem um remédio que a gente vai receitar e a pessoa vai ficar boa. Não tem. E também não adianta muita prevenção, não adianta botar na carteira de cigarro, não fume, cigarro dá câncer. Quem vai fumar nem lê aquilo, se lê nem registra. Então, eu quero que vocês entendam, né, que essas pessoas que negam, né, esse risco, né, e que eventualmente transmitem para outras pessoas, familiares ou não, e algumas pessoas até morrem em decorrência disso, elas assim, né, estão envolvidas, né, elas estão assim completamente, né, captadas por esse mecanismo de negação, onde elas se acham assim que com ela nada acontece, que também tem um certo grau de superioridade, grandiosidade e arrogância, e aí, né, nós temos que viver com essas pessoas. Olha que complicado. Interessante também nesse mecanismo do coronavírus, que tem outro grupo que vai na posição contrária, que são os fóbicos, que têm muito medo, aí não fazem nada, não saem de casa, se lavam, acabam tendo lesões de tanto se lavar, né, que é o mecanismo oposto, né, que evidentemente o fóbico vai fazer mal para ele, não fará mal para uma coletividade. Então, né, se tiver que optar entre esses 2 extremos que são inadequados, é melhor ficar com o fóbico, né? Mas, claro, é melhor quem está no meio, como nós, que usamos máscara, nos cuidamos, não evitamos aglomeração,
e cuidamos da nossa vida, que isso é fundamental nessa pandemia. Nós temos que cuidar da nossa vida, não vai ser o governo que vai cuidar de nós. Então, eu entendo, né, como é o ser humano, né? E esse é o sentido desses meus vídeos, para dividir algumas percepções que às vezes não são palpáveis e não são visíveis ao olhar do leigo, que estão ligados aos mecanismos inconscientes, psicológicos, emocionais, e que são fundamentais na nossa vida. Então, estou aqui oferecendo essas reflexões. Se vocês gostaram, compartilhe com os amigos. Eu tenho um canal no YouTube, onde tem vários vídeos, né? Então, isso é uma tentativa de oferecer reflexões e ver se vocês aproveitam alguma coisa e entendam melhor como é que são esses mecanismos, né, psicológicos que às vezes podem trazer grandes problemas nas nossas vidas. Um abraço para vocês, Nelly Tombini.